Olá, graça e paz, ovelhinhas queridas e amadas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Que a boa e a poderosa mão do nosso Deus possa te alcançar agora, aonde você se encontrar neste momento. Eu tenho aqui comigo a palavra do Senhor aberta no livro de Naum capítulo 1, a partir do versículo 3, presta bem atenção nesta palavra que Deus irá falar conosco. Mas antes, eu quero te fazer uma pergunta. Em algum momento você, ao caminhar por alguma estrada, você já se deparou com um caminho sem saída? Você já entrou numa rua achando que aquela rua ela tinha saída e de repente você se deparou com a plaquinha rua sem saída? E às vezes nem a placa você vai encontrar. Eu me lembro que eu estava indo para um determinado lugar e de repente o GPS me manda entrar em determinada rua e eu obedeço aquele GPS. Afinal, eu não conhecia aquele caminho, então eu era obrigado a obedecer aquele GPS, pois eu estava confiando que ele iria me guiar pelo caminho correto. Mas de repente o GPS disse: entra em tal lugar, e eu logo obedeci aquele GPS. Mas para minha surpresa e para minha irritabilidade, porque na hora a gente fica irritado, principalmente que era à noite, em um lugar que eu não conhecia, e ali bate o desespero, porque você está em um território estranho, você não conhece aquele lugar, você não sabe dos perigos que rondam aquele lugar. E quando o GPS manda e eu obedeço, eu começo a andar alguns quilômetros, logo eu percebo que aquele caminho não tinha saída. Geralmente tem uma placa, mas eu não a vi, ou talvez não tinha placa. Mas naquele momento eu falei: poxa vida, aqui é um caminho sem saída. Então eu tive que retornar rapidamente, porque era noite, para não ficar naquele lugar, até que eu então volto a encontrar o caminho correto. Ô bispo, por que o senhor está relatando esse episódio que o senhor viveu? Para que você possa entender que em algum momento a gente pode se deparar com uma situação que você vai olhar para um lado, vai olhar para o outro e não vê uma saída. E geralmente, quando isso acontece, é porque nós estávamos sendo guiados por esse GPS, que é os nossos próprios pensamentos. Geralmente você está sendo guiado por você mesmo, ou por talvez pessoas sem capacidade, sem poder de instruir você, acabou te dando uma direção e você acatou, você obedeceu. Só que isso trouxe consequências para a sua vida. E o que fazer? O que fazer quando percebemos que estamos em um beco sem saída, em um caminho sem saída? O que fazer quando olhamos para a nossa esquerda, ou para a nossa direita, ou para frente ou para trás,
e a gente não encontra uma solução para o problema, a gente não encontra uma saída. O que fazer nesta hora? Você sabe que neste momento é o momento que muitos entram em desespero e até pensam em dar cabo da sua própria vida, quando não executa esse plano. Quantas são as pessoas que, ao se deparar com um beco sem saída, ou seja, ao olhar para a sua vida e não ver uma saída, e não ver uma solução, quantas pessoas desistem da vida, tirando a sua própria vida? Talvez sai de casa, abandona a família, porque a pessoa ela se perde, ela se encontra sem rumo e sem direção, pois ela não consegue achar um caminho para que ela possa sair desse beco sem saída que ela encontra. E talvez ela pediu ajuda ao médico, o médico disse que não tinha saída para ela. Pediu ajuda ao advogado, o advogado disse: eu não tenho uma saída para você. Talvez ela pediu ajuda o patrão, o amigo, talvez até mesmo a igreja, e ninguém conseguiu apresentar a essa pessoa uma saída. A pergunta é: e agora o que fazer? A palavra de Deus nos dá a solução para esta pergunta, ou seja, a resposta. E olha o que diz a palavra do Senhor aqui, escuta só: o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e jamais inocenta o culpado. Se você perceber que há culpa em você, se você chegar na conclusão que a maneira que você está procedendo, está vivendo, não é a maneira correta, não é a maneira que agrada a Deus, se você perceber que você está vivendo ao contrário das vontades de Deus, então é bom que você saiba que Deus não vai inocentar você, que Deus jamais inocenta um culpado. Deus jamais vai passar a mão na cabeça daqueles que insistem no erro, na vida errônea, na prática pecaminosa dos seus deleites e prazeres. Mas se você se voltar para Ele, pedindo misericórdia, certamente Ele terá misericórdia da sua vida e Ele te dará vitória. E olha o que diz aqui agora, e jamais inocenta o culpado. Agora escuta, o Senhor tem o seu caminho no meio da tormenta e da tempestade. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Lembra da mensagem inicial? Quando nos deparamos com um caminho sem saída, e agora? Quando nós nos encontramos no meio das tempestades, no meio das tormentas, e agora? Mas Deus está dizendo para mim e para você: o médico não tem um caminho para você, o advogado não tem um caminho, mas Deus está dizendo: no meio da sua tormenta, no meio da sua tempestade, no meio do seu vendaval, do seu redemoinho, Deus está dizendo: eu tenho um caminho para você, eu tenho uma saída para você, eu tenho uma saída de emergência, um caminho de escape, para que você possa sair dessa tempestade e alcançar o milagre que você precisa. Ei, Jesus tem a saída que você precisa. Jesus é a porta de saída, é o caminho de saída, é a saída de emergência que nós precisamos. Se volte para Ele, se renda aos pés dEle, entregue a sua vida nas mãos dEle e creia que Ele tem a saída que você precisa.
e afirme isso. É uma garantia que Ele está te dando. Diga: Senhor, eu não tenho a saída, o médico não tem a saída, o advogado não tem a saída que eu preciso, mas o Senhor tem. O Senhor tem a saída. É a palavra dele que está dizendo que no meio das tempestades Deus tem um caminho para nos tirar dessa tempestade e nos colocar em um lugar seguro, em um lugar de vitória. Ei, Deus vai te tirar do meio dessa tormenta, Deus vai te tirar do meio dessa tempestade, Deus vai mudar a história da sua vida. Creia, toma posse dessa palavra, toma posse dessa mensagem que Deus está agora falando ao seu coração. Levante a tua cabeça, não desanime, não desista, porque Deus tem a saída que você precisa. Se você gostou dessa mensagem, compartilha ela com o máximo de pessoas que você puder. Faça seus comentários, e se inscreva nesse canal, deixa seu like. Eu sempre digo, ao se inscrever nesse canal e deixar o seu like, você não está se tornando seguidor de um homem, não. Eu não quero que você seja seguidor de um homem, mas isso é necessário para que o YouTube possa entender que você gostou e ele possa indicar para mais pessoas. Então faça esse canal crescer, deixando o seu like, se inscrevendo, para que esse canal possa indicar esse conteúdo para mais pessoas, e assim mais pessoas sejam alcançadas e abençoadas através da palavra do nosso Deus. Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Fica todos na paz do Senhor Jesus, e até a próxima oportunidade, se o Senhor nosso Deus quiser permitir. Tchau.